Boa noite, meus queridos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Moacir. Aqueles que se encontram aqui pela primeira vez, aos nossos já frequentadores habituais, sintam-se abraçados por todos nós, trabalhadores dessa casa. Hoje trazemos a nossa irmã Lígia Tenório, do Centro Espírita de Djalma de Farias, trazendo a proposta de palestra Olho por Olho e o Mundo Terminará Cego. Esperamos que todos prestem bastante atenção. É um tema muito interessante e muito atual. Vamos agora para a nossa prece, vamos nos harmonizar. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. Roguemos ao alto. Querido Mestre Jesus, querido mentor e irmão Moacir, te agradecemos mais uma vez a oportunidade. Te agradecemos por abrir as portas desta tua casa para nós, eternos pedintes que somos, para mais uma vez aqui podermos beber dessa fonte viva que é o Evangelho do Mestre Jesus. Te pedimos a orientação, a inspiração, a proteção à nossa irmã Lígia, que fará uso da palavra, para que possa chegar aos corações necessitados na noite de hoje. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos permita sair daqui hoje um pouco melhor do que aqui chegamos. Que assim seja. Minha querida irmã, pode ficar à vontade. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. É com alegria que eu estou aqui mais uma vez, nesta casa, que me recebe com carinho, com acolhimento, com tanto amor. Desde o instante que adentrei, os irmãos aqui, realmente me acariciando. Isso é muito bom. Mas quando a gente começa, a receber a energia da casa, a gente sente também e principalmente o aconchego das equipes espirituais. Aí eu agradeço ao irmão Moacir e toda a falange da casa, que também recebe com alegria, com carinho, as equipes que eu trabalho, com muito amor e respeito, que são ciganos, índios e pretos velhos. Nesta noite, certamente iremos ter muita luz e muito aprendizado, porque todos nós aqui estamos na mesma condição de aprendizes. O tema desta noite, o tema proposto, olho por olho e o mundo acabará cego. Vamos observar, estudar esta frase impactante. Esta frase, olho por olho e o mundo acabará cego, é uma frase que é atribuída ao grande pacifista do século XX, Mahatma Gandhi. Por que atribuída? Porque não existem registros em livros ou cartório. E alguns estudiosos colocam interrogações. Porém, a família de Gandhi e o Instituto Gandhi da Não Violência na Índia asseguram ser dele essa preciosidade. Gandhi nasceu em 1869 na Índia, batizado Mohandas Gandhi, de batismo. E Mahatma é um título que ele próprio conquistou. Ele fez jus a este título. Mahatma é uma palavra que ela vem do sânscrito,
uma língua sagrada muito antiga na Índia. E Mahatma, em sânscrito, significa grande alma. Sânscrito era uma língua sagrada falada pelos brahmanes, sacerdotes, uma casta sacerdotal que adorava o deus Brahma, porque a civilização indiana é uma civilização politeísta. E os brahmanes acreditavam que eles descendiam de... os brahmanes falavam sânscrito, os brahmanes descendiam do deus Brahma. Então vamos observar. Grande alma, Mahatma em sânscrito. Esta grande alma, Mahatma Gandhi, como a gente conhece, e um dos maiores pacifistas do século XX, ele lutou aproximadamente quase 30 anos pela independência do seu país, a Índia, que era uma colônia inglesa. Ele lutou pelo poderio, para tirar esse poderio da Inglaterra em relação à Índia. Porque ele, um homem culto, um advogado, ele não aceitava esse domínio inglês. E ele achava também as leis da Inglaterra muito injustas. Porque a Inglaterra queria, inclusive, que os indianos comprassem os seus tecidos vindos da Inglaterra. Até o tecido queria que fosse inglês. E ele não aceitava. E ele fazia greve de fome, não é, que a gente sabe a história dele, junto com outros grupos que também comungavam. E a gente vê que até hoje, na Índia, se usam as túnicas com os tecidos indianos. Então ele não aceitava. Só que Gandhi, nesse período de luta, ele não derramou, durante essa batalha, uma gota de sangue. Porque ele era adepto da cultura de paz, da não violência. Era assim que ele trabalhava. Era assim que ele não desistiu do seu país, da libertação do seu país, e lutou e conseguiu a duras penas, mas em 1947 a Inglaterra declara a independência da Índia. 1947. Um ano após, 1948, a grande alma, um dos maiores pacifistas da humanidade, Mohandas Gandhi, batizado Mohandas, Mahatma, a grande alma, foi assassinado em praça pública no seu país, a Índia, um país que ele amou e lutou, mas Gandhi deixou a semente da não violência, deixou a semente da cultura de paz. Mas vamos lá. Esta frase, olho por olho, e o mundo acabará cego, que a gente está usando, não é, como título aqui da nossa fala. Esta frase de Gandhi faz uma alusão, uma referência ao olho por olho, dente por dente, que a gente conhece demais, né? O olho por olho, dente por dente. Mas é a lei de Talião, que a gente conhece. Mas a gente precisa também conhecer um pouquinho sobre essa lei de Talião. Eu gosto de estudar e também estimulo as pessoas a gostarem, né? Porque não é bom a gente saber sobre essa lei de Talião, não é? Então, para que a gente entenda um pouquinho, a gente vai fazer uma viagem, como se a gente estivesse estudando na época do colégio. A gente vai agora para 1780
antes de Cristo. A gente vai chegar na Babilônia. Quem nunca escutou falar na Babilônia? Hein, Josué? Você que gosta de estudar. Babilônia. A Babilônia, ela cresceu muito. A Babilônia ficava na Mesopotâmia. Babilônia hoje é o Iraque. Ficava na Mesopotâmia. E a Mesopotâmia, esse nome Mesopotâmia, é um nome que tem origem no grego, que significa terra entre rios. E a Babilônia ficava nessa região, ou seja, era uma cidade privilegiada, num local árido no Oriente, e ela ficava entre o rio Tigre e Eufrates. Aí o que é que acontecia? A Babilônia crescia muito, se desenvolvia nas artes, no comércio, na indústria, na agricultura, por causa da água, dos rios. E o que aconteceu? Muita gente vinha para a Babilônia, buscando enriquecimento, buscando riqueza. Só que esse volume de gente que chegava fez com que a Babilônia ficasse abarrotada. Muita gente e poucas regras, porque não existiam leis. E as pessoas, civilizações, culturas adversas vinham para a Babilônia e ali não existiam leis, não existiam normas e as pessoas faziam o que queriam. Nesta época, o rei chamava-se Hammurabi. Todo mundo também aqui já escutou, né? Eu quero que as pessoas façam assim, não é? Todo mundo já escutou falar em Hammurabi. Hammurabi, ele dominou praticamente 40 anos, sendo esse rei, um rei da Babilônia. E a Babilônia chegou a tornar-se um império babilônico. Então, o que aconteceu? Hammurabi, ele percebeu a necessidade de leis, para que aquele povo, não é, pudesse ser domado, vamos dizer assim, domado. E Hammurabi criou o que ficou conhecido até hoje para a gente como o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele foi talhado em pedra, de uma rocha de diorito, uma pedra escura. E esse código continha aproximadamente 282 leis. O Código de Hammurabi é um dos códigos mais antigos da humanidade. E nessas 282 leis, estava ali encabeçando a lei de Talião. A lei de Talião encabeçando o Código de Hammurabi. Então, vamos observar. Essa lei de Talião é a lei mais antiga registrada em cartório. Mais antiga. Só que, vamos observar. Lei de Talião. A gente usa lei de Talião, já é traduzido, mas vem do latim. Lex talionis. A gente não deve dizer talião com letra maiúscula, talião, porque não é nome pessoal, não é nome próprio. Lex de lei, talione de tales em latim, taliones, que significa tal e qual, idêntico. Vamos entender. Lei de Talião significa vingança, retaliação. E o castigo deve ser dado na mesma proporção do dano causado. Mesma proporção do dano causado. Sugere uma punição do mesmo teor da ofensa. O mesmo teor exigia que o agressor fosse punido em igual medida do sofrimento que ele causou. Lei de Talião. Retaliação igual ao delito causado. Tal e qual. Lex talionis. Tal e qual. A gente pode pensar,
Lei de Talião. Se eu faço o mal, vou receber o mal, não é? Mas a lei de Talião, contida no Código de Hammurabi, foi um princípio de justiça que não existia. A lei de Talião freou a violência, freou aqueles danos causados a outrem. A lei de Talião foi uma lei positiva para a época, bastante positiva para a época. E o Império Babilônico, não é? Tornou-se um império, e as pessoas, quando quisessem tomar alguma decisão de ferir, de matar, elas iriam pensar duas vezes. Pensar duas vezes, porque ia receber a consequência do mesmo dano que causou. O bateu, levou. Ia ser tal e qual, do mesmo jeito. Então foi um avanço. A lei de Talião foi um avanço para a época. Um grande avanço contida no Código de Hammurabi. E essa lei de Talião, ela visava disciplinar aquele povo. Foi uma lei disciplinar. Uma lei que estava em comunhão com aquele povo da época. Totalmente em harmonia. Totalmente em harmonia. Porque eram povos embrutecidos, que não queriam obedecer, que não queriam seguir regras. Entenderam? Então, aquelas leis eram leis ideais. Porém, lei de caráter transitório. Transitório porque servia para uma época e necessariamente não serviria para outra época. Leis transitórias, leis temporárias, leis passageiras. Vamos continuar. Hammurabi, ele ficou aproximadamente, como a gente viu, 40 anos na dinastia babilônica. Ele foi o 6º rei da dinastia babilônica. Depois dos 40 anos, aquilo ali vai passando para outros reis. Mas o Código de Hammurabi, ali criado por ele, não ficou somente na Babilônia. Ela tomou o Oriente e também o Ocidente, que a gente conhece até hoje. Se tiver aqui algum advogado, vai saber que muitas das nossas leis são ainda baseadas no Código de Hammurabi, porque a gente não vai falar só da lei de Talião. Eram 282 leis, e já se falava em divórcio, em casamento. Então vejam que o Código de Hammurabi veio para acrescentar. Foi positivo para a época e para nós também, que ainda recebemos o legado desse Código de Hammurabi. Mas a gente vai continuar essa viagem que a gente começou em Hammurabi, e a gente agora vai chegar em Moisés. Moisés, o grande profeta Moisés, o grande legislador Moisés, o grande promulgador Moisés, o grande médium Moisés. No Antigo Testamento, Moisés, a gente sabe que ele foi escolhido por Deus para tirar aquele povo hebreu do Egito, libertar o povo hebreu do Egito, que estava lá como escravo há aproximadamente 400 anos. Vejam, 400 anos de cativeiro. Aí a gente sai de Hammurabi para Moisés, são 5 séculos, 500 anos. E os hebreus eram cativos há 400 anos. Moisés foi designado por Deus para libertar aquele povo, para sair do Egito, rumo à terra prometida, Canaã, que foi prometida uma terra que verteria leite e mel. A libertação deles foi difícil, porque os faraós não queriam.
A gente lembra aquelas séries, né, que a gente assiste na televisão. O faraó não queria perder aquela mão de obra zero, o trabalho escravo, não é? Mas só que o Deus, não é? O nosso Deus, começou a aparecerem as pragas, e os hebreus diziam que aquelas pragas, né, Deus mandava para que libertasse aquele povo. E as pragas eram muitas. Teve muitas mortes de egípcios na época, várias pragas. Inclusive, se eu não me engano, até o filho, né, o filho do faraó, também morreu nessas pragas. Então, de tantas pragas, o rei Ramsés, que era o rei da época, aceitou a libertação do povo hebreu para a terra prometida. Não foi fácil. Alguns historiadores, estudiosos, falam que esse trajeto poderia acontecer em 4 meses, poderia acontecer em 4 anos, mas durou 40 anos. E não foi fácil essa trajetória. Por quê? Porque aquelas pessoas que Moisés conduzia porque foi o escolhido por Deus para conduzir aquele povo. Aquele povo também não queria regras, não queria leis, porque já estavam aprisionados há 400 anos e achavam que não carecia de disciplina alguma. E não se pode conduzir sem disciplina. Nada se conduz, se faz sem disciplina. Então, para Moisés foi difícil levar aquele povo até a terra prometida. E Moisés, nessa trajetória, saía parando em várias cidades. E certa feita, Moisés sobe a montanha, o Monte das Oliveiras, não, o Monte Sinai. Ele vai para o Monte Sinai, e lá ele, em vez de voltar rápido, ele demora quanto tempo? 40 dias. 40 dias, porque lá no Monte Sinai, ele recebe o que ficou conhecido como as tábuas da lei. Tábuas também talhadas em pedra, 2 tábuas dos 2 lados, contendo os 10 mandamentos, o decálogo. Moisés fica lá. Quando Moisés retorna, encontra aquela turminha lá, a trupe do barulho, estavam lá aprontando. Ele encontrou um burburinho lá embaixo. Sabe o que fizeram? Talharam um bezerro de ouro e estavam adorando esse bezerro. Ora, Moisés e esse povo monoteísta adoravam um Deus único. Estavam adorando um bezerro de ouro. Moisés, muito impetuoso, o pavio curtinho, Moisés quebrou o bezerro e quebrou as tábuas da lei. Quebrou tudo. Foi correta a decisão dele? Não. Mas foi assim que ele agiu. Quebrou as tábuas da lei e o bezerro. Porque quando eles saíram do Egito, os hebreus, eles receberam ouro. Os faraós eram muito ricos. E os faraós deram ouro a eles como se quisesse, eu não sei como é que eu vou dizer, recompensar pelo tempo e também com medo que viessem mais pragas. E eles estavam cheios de ouro, mas eles derreteram o ouro para conduzir, não, como é que eu vou dizer? Adorar e fabricar aquele bezerro de ouro. Moisés teve que subir mais uma vez para trazer as tábuas da lei. Mais uma vez. Só que nessas tábuas da lei, as leis divinas, esse povo continuou sem obedecer. Continuaram avessos à obediência. O decálogo não garantiu a obediência daquele povo às leis de Deus. Continuavam agressivos, continuavam sem querer algemas. O que era preciso agora? Criar o quê? Leis civis. O grande promulgador Moisés. Leis civis, o grande legislador Moisés. É dada a ele a autoria dos 5 livros do Pentateuco.
do Antigo Testamento, os 5 livros da Bíblia. Vamos recordar? Eu não vou dizer não. Vamos lá, Josué. Olha aí, ele sabe tudinho, viu? O nome dele já é bíblico. Vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros é dado a Moisés a autoria. Então, Moisés precisou, além do que ele recebeu de Deus, criar leis civis. As leis civis mosaicas eram em torno de 600 leis. E qual lei estava lá? Quem adivinha, está difícil de adivinhar, né? A lei de Talião. O olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque ainda se fazia necessário ter esta lei nas leis mosaicas. 600 leis e normas, o dobro do Código de Hammurabi. O dobro. E a lei de Talião estava lá. Eram leis o quê? Ideais também. Eram leis disciplinares também. E eram leis o quê também ainda? Eram leis harmônicas. Estavam em comunhão com aquele povo. Mas leis temporárias. Com teor o quê? De temporário. Como é que eu vou dizer? Temporário realmente. Servia para uma época e não servia para outra. Provisória. Teor de serem provisórias. Eram leis que para aquele tempo eram leis totalmente ideais, mas necessariamente para outro tempo poderia não ser, porque são leis humanas. Leis humanas, elas são mutáveis. Só a lei de Deus que é imutável. Alguns autores dizem que Moisés, também astucioso, ele falava para aquele povo que essas leis, que foi ele que legislou, dizia que eram leis divinas, mas não eram leis civis. Ele dizia que elas eram divinas para que eles obedecessem, para ter mais obrigatoriedade, não é? E para ter a bênção de dizer que veio de Deus, ou até mesmo temor, porque naquela época usava a palavra temor, não é? Para que aquele povo tivesse medo de um Deus que a gente sabe que é só amor, mas só que a gente está agora em outro tempo. Naquela época, eles usavam a palavra temor. Então, vamos observar o que é que a gente vai ver agora. A gente já lembra que a gente veio de Hammurabi, fez essa viagem pela civilização que tornou-se o Império Babilônico, chegou em Moisés. Agora a gente vai chegar aonde? Lei de Talião e a conduta cristã. A gente agora vai fazer nossa viagem no Novo Testamento, na nova era. Jesus. Conduta cristã. Conduta significa o quê? Comportamento. Qual é o comportamento cristão em relação ao olho por olho, dente por dente? Qual é a conduta cristã? Para a gente falar dessa conduta cristã, eu fui buscar ajuda no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai ver capítulo de número 12. Amai os vossos inimigos. Capítulo número 12. E o tópico, olha o tópico que a gente vai ver. Se alguém vos bater na face direita, oferecer ainda a outra. O que é que o mestre vem nos dizer? Vejam que ele vai mostrar para a gente. Na época de Jesus, no Novo Testamento, as leis mosaicas ainda eram as leis
vigentes, continuavam em vigor as leis mosaicas. Então, o que é que o mestre veio mostrar? Ele veio mostrar que se alguém agisse erroneamente, se ferisse, se matasse, as leis mosaicas iriam atuar, porque elas eram vigentes. Mas ele veio mostrar que as pessoas da época não precisariam dar causa para que aquela lei fosse utilizada. E ele veio nos falar de quê? Ele veio nos falar de perdão. Quando ele disse, olha a frase que ele diz: tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não vos vingueis. Se alguém bater na tua face direita, oferece ainda a outra face. Ele veio nos apresentar uma palavra que a gente não conhecia. Eu digo a gente, porque certamente a gente estava lá também nessa época. Ele veio mostrar o valor do perdão. Porque quando diz, se bater num lado, ofereça o outro, não é no sentido real, não é? Ele vem mostrar que a gente não deve se vingar, que a gente não deve retaliar, que a gente não deve devolver o mal com o mal, que a gente deve receber o mal e devolver com o bem. Essa é a conduta do cristão. Se alguém bate num lado, ofereça o outro. Porque não podia ser ao pé da letra, de maneira nenhuma, porque a gente também é regido por leis morais e existe a lei de conservação. A gente precisa conservar o nosso corpo. Se fosse dar o outro lado, não é? No sentido real da frase, podia alguém desencarnar, né, meu amigo? Não é por esse lado. Quando você não devolve se vingando, quando você perdoa, não é? Você já está em evolução. Isso que ele veio mostrar, que a gente não deve se vingar de nada. A gente deve sempre devolver o que recebeu de mal com o bem. Ele disse: amai os vossos inimigos. Ele não disse somente para a gente amar um amigo, um filho, uma mãe, um pai, aquele que não nos ofende. Ele disse que o mérito é justamente amar, perdoar aquele que nos ofendeu, aquele que nos caluniou, aquele que nos insultou, aquele que nos difamou. É essa a conduta cristã. Da outra face, que está no Evangelho de Mateus. Agora observemos, ao orgulhoso, quando a gente diz ao orgulhoso, a gente se inclui. Passaram-se já, quanto? 2023 anos, hein, Flávio? A gente se inclui. Eu estou dizendo o nome dele porque só sei dos dois. Mas eu acredito que todos nós, porque eu me incluo, né? A minha filha se inclui. Ao orgulhoso, que somos nós em maioria, essa frase de Jesus, né, parece mais um insulto. Porque o orgulhoso, essa máxima, vai soar como covardia. Covardia. Se você recebe e não revida, você é um covarde. Mas Jesus veio mostrar para a gente a palavra perdão. E ele mostra no evangelho dele que perdão não é para os fracos, não. O covarde, o fraco, não perdoa. Quem perdoa são os fortes. O perdão é um ato de coragem. De coragem. Só os fortes perdoam. Só os fortes. Pedro também era impulsivo. Ele perguntou ao mestre: o mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes?
Pedro faz a pergunta e sugere a resposta. E o que é que o mestre responde? Devereis perdoar 70 vezes 7 vezes. O que é que ele mostra com essa resposta? Que o perdão, ele é infinito, ele é ilimitado. Porque observemos, se a gente conseguisse perdoar, a gente não tinha vontade de se vingar. A gente não ia ter vontade ainda de praticar a lei de Talião. Porque a gente tem vontade, a gente não pode, a gente pode até negar para o outro, mas a gente não pode negar para a gente, não é? A vontade do revide, a vontade do bateu, levou. A gente tem essa vontade ainda. Mas por que a gente tem? Porque a gente não consegue ainda perdoar. Ele veio nos mostrar, justamente na era cristã, a força e a palavra perdão, que a gente não conhecia. A gente pode até ouvir falar, ou a gente falar, mas a gente não pratica ainda o perdão. A gente pede, quando a gente carece, a gente pede perdão. A gente se ajoelha, pede a Deus perdão. Mas o Evangelho mostra, perdoai, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe. A gente tem dificuldade de perdoar. E se a gente praticasse o perdão, essa palavra vingança não estaria mais nos nossos pensamentos. Porque quando a gente vai estudar esse tópico, amai os vossos inimigos, a gente vai ver lá, fala sobre ódio, fala sobre vingança. E quando a gente vai estudar sobre vingança, os espíritos mostram que vingança são resquícios, são vestígios dos tempos de barbárie. Não era para estar mais, mas ainda existe? O que é que vocês acham? Respondam também. Vai ficar gravado aqui, não é? Existe a vontade, porque a gente ainda não perdoa. Ele diz que tempos de barbárie, tempos lá atrás, não era para ser agora mais, era para ser lá atrás. E Jesus, quando fala em vingança, há 2023 anos atrás, e a gente continua ainda com esses pensamentos inferiores, porque nós ainda somos inferiores. Mas nós somos inferiores porque estamos no mundo de expiação e prova? Não. Não, porque Madre Teresa também esteve. Quem mais? Gandhi. Quem mais? Quem mais? Irmã Dulce. Quem mais? Mandela. Martin Luther King. Divaldo Pereira Franco está entre nós. Chico Xavier. Também no mundo de expiação e prova. Fizeram a diferença? Por quê? Porque quiseram fazer. Então a gente não pode usar álibi, que continua pensando no olho por olho, porque somos espírito de terceira ordem. A gente escuta muito espírita falar isso, né? Ah, porque é de terceira ordem, está no mundo de expiação e prova. A gente sabe. E quando vai estudar também a evolução dos mundos, expiação e prova está no 2º degrau, e só está aqui espíritos ainda de terceira linhagem, assim, né? Ou terceira ordem. Mas não significa que não possa se melhorar. Se quiser se melhorar, se quiser ser diferente. Então Jesus veio ensinar justamente, veja essa frase, que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a rebaixar o seu orgulho. Veja que frase. Tudo que rebaixar o seu orgulho, o homem deve aceitar. Veja, perdoar, rebaixa meu orgulho, não é? Que mais? Tirar o ódio do coração, tirar o ressentimento, tirar a ira, tirar a cólera, rebaixa o meu orgulho. Mas é bom, quando eu rebaixo, eu estou o quê? Ascendendo moralmente. Eu estou crescendo moralmente, porque eu estou tirando do coração o quê? Os lixos
que eu mesmo depositei e só eu posso tirar. Então, tudo que me rebaixar o orgulho é bem-vindo. Imagine um homem com cólera. Se a gente for estudar sobre a cólera, tem 2 espíritos maravilhosos que trazem para a gente ensinamentos sobre a cólera. Eu tenho um estudo também sobre cólera, que o homem colerizado, colérico, ele fica desfigurado. Ele parece um animal irracional, porque ele se transforma. Então, nós precisamos tirar de dentro de nós esses lixos que a gente coloca lá dentro, esses lodos que a gente pode tirar na hora que a gente quiser. Mas vamos continuar. O mesmo princípio crístico, ele mostra que a gente deve preferir ser ferido a ferir. O que mais? Ser injustiçado do que injustiçar. É a era cristã. O que mais? Ser ofendido do que ofender. O que mais? Ajudem. Ser traído do que trair. Ser julgado do que julgar. Porque o Evangelho mostra também que o escândalo deve existir, mas que não seja por mim. Então, que a gente realmente sempre pense do lado do bem. Que a gente, quando receber uma ofensa, a gente possa dizer, ainda bem que eu fui ofendido, mas não ofendi. Tem uma frase de Chico Xavier, não é? Quem lembra? Fui ofendido e fiquei triste. Porém, mais triste eu ficaria se fosse eu o ofensor. Ele complementa, porque magoar alguém é terrível. Porque depois que a gente magoa, para a gente consertar, fazer os remendos, é muito pior. A gente vai dizer, mas eu não queria não, eu falei sem pensar. É como diz, o remendo é pior do que o soneto. Vai ser pior, você não vai ter palavras para consertar o dano que você causou. Aí tem outra frase também de Chico. Ninguém, me ajude, ninguém pode voltar atrás e escrever um novo começo, mas pode começar hoje e escrever um novo fim. São mudanças, transformações morais. Mas vamos continuar. Gandhi e Jesus. Gandhi e Jesus. A gente está agora fazendo a trajetória. A gente falou do Novo Testamento, a nova era. Agora Gandhi e Jesus. Vamos ver aqui. Alguém de vocês já ouviu falar na palavra ahimsa? Ahimsa é uma palavra que ela vem do sânscrito. Eu gosto muito de buscar a origem. E essa palavra, ahimsa, para nós, significa não violência. Mas em sânscrito, que é a mesma coisa, mas veja o que é que diz o sânscrito. Ahimsa significa ausência de desejo de ferir, de matar. Ausência de desejo de fazer o mal. Vejam que palavra. Será que a gente tem dentro de nós a ahimsa? A-H-I-M-S-A. A gente tem a ahimsa, meus irmãos. A ausência do desejo de ferir. Hein, Flávio? Flávio fez assim. Era bom que estivesse gravando ele fazendo isso, não era? A ahimsa. A gente tem essa ausência. A gente fere. A gente humilha. A gente aponta o dedo. Então, a gente ainda não tem a ahimsa dentro de nós. A ausência do desejo de matar. Gandhi se encantou com a não violência, com a cultura de paz, através do pacifismo de quem? De Jesus. Ele se espelhou em Jesus. O hindu, a religião de Gandhi, hinduísmo,
porque a civilização indiana é politeísta e ele era hinduísta, um hindu. Mas ele se espelhou no nosso modelo e guia, se espelhou nele. Ele se encantou com a não violência. A não violência fundamenta-se na compaixão, na paciência, no respeito ao próximo. O que mais? Não causar mal ao próximo, não machucar, não ferir. O que mais? Perdoar, não é? Perdoar, ser indulgente, ser tolerante. Eu vou citar um caso que aconteceu com Gandhi, que se encaixa. Certa feita, quando a Índia ainda era colônia inglesa, Gandhi estava numa rua da Índia e um soldado inglês esbofeteou Gandhi. Ele caiu. Levantou-se, não esboçou nenhuma reação, nenhum desejo de vingança, não esboçou. O soldado não gostou, incomodou-se e esbofeteou Gandhi mais uma vez, com mais força. Gandhi caiu. Se fosse eu, ainda estava lá hoje. Como eu magrinha do jeito que eu sou, ele também, magrinho, né? Mas ele consegue se levantar. Quando ele se levanta, ele não esboça nenhuma reação. Nenhum desejo de fazer o mal. Nenhum desejo de revide, de retaliação. Aquilo incomodou mais ainda o soldado. O soldado olha para ele e pergunta: quem lhe ensinou a ser tão covarde? Foi a pergunta do soldado. Gandhi olha para ele e vê um crucifixo aqui no pescoço dele. E Gandhi diz: quem me ensinou a ser covarde foi esse homem que trazes no teu pescoço. Ou seja, Jesus. Porque o soldado carregava um crucifixo, mas não era cristão. Porque um cristão não ofende, um cristão não bate, um cristão não humilha. Aquele soldado apenas carregou uma imagem de Jesus, mas não seguia Jesus. Então vejam os exemplos de Gandhi, um hinduísta, se espelhando em Jesus. E nós, que nos dizemos cristãos, quantas vezes nós nos distanciamos do propósito da conduta cristã. Gandhi também era muito arguido, como Jesus era. Certa feita também, perguntaram a Gandhi, o relógio está até generoso hoje, perguntaram a Gandhi, por que você ora tanto? Que tanta reza é essa? Perguntaram a ele, por que você reza tanto? O que você ganha com isso? Foi a pergunta. Gandhi responde: ganhar, eu não ganho nada, eu perco. Pronto, aí que a pessoa ficou ainda mais sem saber o que é que ele estava dizendo com isso. Você ora e diz que não ganha nada e ainda perde. Ele disse: quando eu oro, eu perco, porque na oração eu estou perdendo orgulho, eu estou perdendo egoísmo, eu estou perdendo muitos sentimentos. Ele dizer isso, que perdia sentimentos pequenos. Ou seja, certamente ele, na sua introspecção, ele detectava que ainda tinha sentimentos pequenos que precisava extirpar. Então, orando, ele iria tirar. Porque no momento que tirasse esses sentimentos, certamente com cada um de nós, quando a gente conseguir tirar, a gente vai
crescer, a gente vai se elevar, a gente vai galgar mais rápido os degraus do progresso, que é a lei que nos aguarda. A felicidade, o progresso, a luz. Todos nós estamos fadados ao progresso, à luz, à felicidade. Não pensemos diferente, não. A felicidade, sim. Porque Deus nos criou para que a gente seja feliz, muito feliz. Se a gente não é, se a gente se diz infeliz, não é Deus, não. São as nossas escolhas, são os nossos desvios, porque Jesus traz para a gente também leis morais, leis divinas, leis imutáveis, eternas, como eterno e imutável é o próprio Deus. Está gravando, não. Ele traz para nós essas leis, só que nós nos distanciamos dessas leis. E quando nós nos distanciamos dessas leis, nós temos como consequência desse distanciamento o sofrimento, a tristeza, a infelicidade, causados por nós próprios. Então vejamos que a nossa infelicidade, quando assim a gente se rotula, não tem nada a ver com Deus. Porque Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de luz e de paz. E Ele não ia trazer cada um de nós, seus filhos, para que a gente sofresse. Vamos continuar. Jesus e a lei de amor. A gente está continuando a falar do mestre da luz, do mestre da misericórdia, do mestre da solidariedade, do mestre da sabedoria. Vejam, aquele que não for atraído pela benevolência, pela misericórdia, pela clemência e pelo amor, sofrerá de uma cegueira emocional, de uma cegueira moral. Nós iremos o quê? Ficar cegos, como disse Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. É uma cegueira moral. Jesus nos mostrou o perdão justamente para que a gente não fique cego. Porque quantas vezes a gente não perdoa e a gente diz o quê? Eu estou cego de raiva, eu estou cego de ódio, eu estou cego de ressentimento. Quando a gente falou da cólera, o homem fica parecendo um animal totalmente deformado pela falta de perdão. Então, quando a gente não perdoa, realmente a gente fica transformado. E Jesus veio mostrar para cada um de nós a força dessa palavra perdão e da lei de amor. Porque Ele não veio pedir nada impossível a nenhum de nós. Não. Ele não veio pedir que a gente escalasse o Monte Everest, nada. Nem que a gente fosse de joelho em romaria. Não. Ele só veio pedir que a gente se amasse como irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. É a proposta do Mestre. É a implantação do Evangelho no planeta Terra. E ele disse que enquanto tiver uma gota de sangue no planeta Terra, o Evangelho dele ainda não terá se instalado. Uma gota de sangue. Porque a lei de amor é a lei daquele que perdoa, daquele que vai
em busca do irmão que sofre, é aquele que vai dar o seu ombro, é aquele que vai aquietar o coração do outro. É a lei de amor, é fazer o que Jesus fez e muito mais. Mas quando a gente fica cego, porque não consegue perdoar, a gente observa que essa cegueira realmente é um indício de inferioridade moral. Mas é uma inferioridade que eu estou buscando, que eu posso me libertar a hora que eu quiser. Cada um terá o seu tempo de evoluir, mas todos nós iremos evoluir. Iremos pela lei do progresso. A gente pode até dizer, eu vou deixar para me melhorar depois, no fim da vida. Às vezes nem dá tempo, né? Às vezes vai embora antes, mas é uma opção. Espírita também diz, eu vou me melhorar quando eu voltar outra vez, porque sabe da pluralidade das existências. Vou deixar para depois. Pode, mas ninguém pode dizer, eu vou evitar a evolução, eu vou prescindir da evolução. Não, ninguém pode, porque é uma lei, é a lei do progresso. Cada um de nós está fadado à alegria, à felicidade. Quando a gente vai estudar também, nesse tópico aqui, tem um espírito que se denomina Jules Olivier. Ele diz que a gente também deve perdoar por outro motivo, porque ele diz que vingar-se é contrária à prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Contrária à prescrição do Cristo. E ele completa, quem não perdoa, não somente não é espírita, mas também não é cristão. Está aqui o espírito que diz, não é cristão. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela é genuinamente cristã. Ela é autenticamente, ela é 100% cristã. Cada um pode ser espírita, aliás, pode ser cristão e não ter religião nenhuma, porque para ser cristão basta seguir a moral do Cristo. Mas o espírita verdadeiro é aquele que é cristão. Se não for, como ele diz, nem é espírita e nem é cristão. Está palmilhando, não é? Está caminhando, mas ainda não é. Ainda não é, mas vai ser. Vai ser quando cada um de nós quiser, no nosso tempo, na nossa vontade. Então, vingar-se é totalmente contra a moral do Cristo. Porque quando você se vinga, é aquela cegueira, cega-se por causa da cólera que toma aquela pessoa. O homem colerizado, ele age por impulso. Quando passa aquele momento, ele fica atordoado. Ele diz, por que eu fiz isso? Porque está tomado pela raiva, pela ira, pelo ódio. Mas aquele homem colérico, ele não é isento de amor, não. Quando a gente vai estudar, os espíritos dizem que ele ama. Ele pode amar um filho, pode amar uma mãe, uma esposa. Só que naquele momento ele fica cego. É essa cegueira, olho por olho, e o mundo acabará cego. Porque na hora que dá aquela cegueira, se você está com alguém junto de você e que também está na mesma sintonia, ele vai também ficar naquele mesmo patamar. Se o outro está ali com raiva, odiando, ele vai dizer, não, você deve realmente ir atrás, se vingar. Você deve ir atrás, porque acham que se você perdoar, como a gente viu, é covardia. E nós somos
multiplicadores. Do jeito que eu multiplico o bem, eu também multiplico o mal. Daí Gandhi ter falado, o mundo acabará cego, porque toda a humanidade vai se contaminando. Agora a gente está aqui, no local onde a energia está elevada. A egrégora, que é essa soma de energia, ela está positiva. Mas quando eu sair daqui, quando nós sairmos daqui, necessariamente vai depender de nós. Se a nossa energia baixar, se a nossa egrégora baixar, e a gente encontrar alguém também lá fora, que estiver vibrando igual com a gente, a energia vai ficar igual. Então, a gente, se está assim, lá fora, eu vou multiplicar o quê? Vou multiplicar também o mal, se eu estiver no mal, se eu estiver no desvio, porque o mal são desvios, é temporário também, temporário. As minhas falhas, elas são temporárias, porque um dia ela vai desaparecer, não são eternas não, são temporárias, e isso nos felicita. Que bom saber que hoje eu detectei que tenho, mas se eu quiser tirar, eu posso tirar a hora que eu quiser, a hora que eu disser, agora eu quero fazer a minha reformulação moral. E nesse momento, você vai extirpar de você aquilo que está impedindo o seu crescimento naquele momento, porque você vai crescer, querendo ou não, porque é uma lei, é a lei do progresso, que todos nós estamos fadados. Quantas vezes a gente se desvia e a gente desencarna e a gente tem uma nova oportunidade com a bendita reencarnação, para a gente fazer de novo, para a gente fazer de uma maneira diferente. Porque a gente é regido por um Pai de amor, ele é o regente, ele é o maestro dessa orquestra. E a gente aqui, a gente é o quê? Instrumentos. A trajetória das nossas vidas, a gente vai encontrar dissabores, ofensas, vicissitudes, mas em nenhum momento a gente vai estar só. Nenhum momento Jesus, a luz do mundo, vai se afastar de nós. Vai nos colocar nos braços quando a gente estiver carecendo do aconchego, quando a gente carecer da ajuda, quando a gente carecer da luz. Porque, minhas irmãs e meus irmãos, nunca esqueçamos disso, que ainda se houver noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo, estará com cada um de nós. Porque o mundo pode até me fazer chorar, fazer cada um de nós chorar, mas Deus nos quer sorrindo. Muita paz, minhas irmãs e meus irmãos, e gratidão por esta noite tão abençoada. Que assim seja.